Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia mais um kit de atividades, o kit 5, né, a etapa 5. E eu vou aqui explicar para vocês as duas primeiras atividades do dia, certo? Olha aqui nós temos o kit, tem as orientações aqui da família, olha lá. Coloquem o nome aqui na frente para facilitar, que assim que a gente pega o kit, a gente já identifica de quem que é, tá? Então, coloca aqui nome e série, não esqueçam, tá bom? Aí, vocês têm aqui orientações aos pais. Fala que nós faremos no nosso caderninho de classe, né? Que nós não estamos usando na classe, mas em casa, no caderninho de classe que vocês utilizavam na escola, continuem fazendo as letras cursivas, tá? O alfabeto de letra cursiva. Daí tem os numerais, né? Nome completo, vocês vão fazer. Aqui vocês têm números para entrar em contato com a escola, caso precise, o e-mail para tirar dúvidas e duas páginas, né, do Facebook. Descendo aqui, vocês têm o cabeçalho, como no outro kit, o cabeçalho que vocês vão fazer diariamente. Vão colocar aqui, ó, nós temos o exemplo de julho, né, que foi a folhinha do kit anterior, mas nós agora já estamos em agosto e vai começar setembro. Só mudem um mês aqui, tá, gente? Aqui é só um exemplo para vocês acompanharem. Continuando aqui, ó, tem o alfabeto, né, letra imprensa e letra cursiva. As sílabas complexas para vocês estudarem, né, olha. Deem uma lidinha aqui todos os dias para vocês ficarem bem craques. Tem aqui numerais de 0 a 100, a 1000, né? Vem de 0 a 100 e depois do 100 em diante vem de 100 em 100, tá bom? O que vocês vão precisar prestar bastante atenção é nessa rotina de estudos domiciliar. Então, aqui vão estar todas as atividades que vocês têm que fazer no dia. Então, dia 31/8, vocês farão as atividades 1 e 2 de língua portuguesa. Então, no kit anterior, nós acompanhamos as atividades pelo número da página. Nesse kit, nós vamos acompanhar as atividades pelo número da atividade. Então, lá no cabeçalho, a Pro colocou para você o número da atividade. Língua portuguesa, 1. Língua portuguesa, 2. E assim por diante. Então, vocês vão acompanhar por aí, certo? Descendo aqui, nós temos o termo de comprometimento. Vocês assinem aqui, os responsáveis assinem aqui, certo? Então, começando a atividade, olha, português 1. Então, aqui que você vai acompanhar a rotina de atividade naquela tabelinha lá. Então, coloquem o nome, a turma de vocês e inicie aqui, ó. Olá! Neste bloco, trabalharemos algumas atividades relacionadas às datas comemorativas do mês de setembro. Dia da Independência, Dia da Árvore e a nossa querida primavera, que é a estação das flores. Também retomaremos alguns conteúdos para ficarmos craques, tá? Então, vamos relembrar? Esse conteúdo é um conteúdo que a gente já trabalhou em kit anterior, nos kits anteriores, né? Que é a pontuação. Então, ó, trabalhando com os sinais de pontuação. Usamos os sinais de pontuação para representar pausas e entonação de voz que reproduz a nossa fala na escrita. Temos aqui, ó, o ponto de interrogação, que indica pergunta. Então, toda vez que for escrever uma pergunta, eu tenho que colocar lá no final o pontinho de interrogação. Exclamação indica sentimento de susto, admiração e outros sentimentos. Por exemplo, vou falar, bom dia, turminha. Eu tô animada, né? Eu tô demonstrando o sentimento. Vou colocar, bom dia, turminha. Se eu vou escrever isso, eu coloco lá o ponto de exclamação no final. Ou, meu Deus, que susto! Um pontinho de exclamação também, é um sentimento, né? Vírgula indica pequena pausa ou separação de palavras numa frase. Então, se eu quero escrever alguma coisa, eu tenho que dar uma pausa na minha leitura, eu estou escrevendo um textinho, eu tenho que dar uma pausa. Então, eu coloco lá a vírgula. Ou se eu vou fazer uma lista de palavras, eu quero separar uma palavra da outra, eu coloco vírgula também. Por exemplo, eu vou escrever um textinho e eu escrevo lá.
fui à feira e comprei maçã, vírgula, banana, vírgula, tomate, vírgula, alface. Então, tô fazendo uma lista de palavras, então tem que separar essas palavras com vírgula. O ponto final indica o final de uma frase ou o final do texto, né? Acabou, eu coloco ponto final. 2 pontos indica que alguém vai falar. Então, eu coloco lá, Joãozinho disse, 2 pontos. Eu estou indicando que tem alguém que vai falar. E aí, escreva embaixo, travessão, que é a fala do Joãozinho, o Joãozinho falando. Hoje eu acordei muito animado. Então, antes dessa fala, eu preciso colocar o travessão. 2 pontos antes de falar, né? Na linha anterior, Joãozinho disse. E na fala dele, eu coloco o travessão. Certo? Se tiver dúvida, voltem, leiam de novo o que significa cada ponto, né? Para que serve, né? Cada ponto. E vá fazer a atividade aqui de baixo, ó. Vamos pontuar as frases. Então, nós temos aqui algumas frases que vocês vão pontuar. A menina caiu da escada. Essa frase é o quê? O que eu vou colocar? Um ponto final? 2 pontos? Interrogação? Então, vírgula, pensa lá. Tem que consultar aqui, tá? Número 2. O gato é manchado. Que ponto que eu coloco aqui? Cadê o bolinho que deixei aqui? Tem aqui o espacinho para colocar. 4. Que maçã gostosa. 5. Você gosta de maçã? Então, essa é a primeira folhinha da atividade 1. Atividade 1, continua com uma outra folhinha. Então, tem 2 folhinhas na atividade 1, certo? Ainda a gente não foi para a atividade 2, ó, não tem o cabeçalho aqui. Pontue o texto. Aqui também vai ter o quadradinho para você colocar qual é o ponto que precisa ir, ó. Yara foi à casa de Diego. Chegando lá, Yara perguntou: Diego, vamos brincar? Diego aceitou o convite e foi brincar com Yara. Então, pensando nessa leitura, quais são os pontinhos que faltam aqui? Se tiver dúvida, como eu já disse, volta lá no quadro, leia as definições para que eu uso cada ponto e pontue aqui. Você vai ficar craque. Vamos trabalhar mais, agora utilizando somente 2 pontos e travessão. Esse textinho aqui, o rato e a lua, ele já está pontuado com ponto final, com vírgula, com exclamação. O que vocês farão nesse textinho? Vocês vão pontuar somente com 2 pontos e travessão, ou seja, quando tiver fala. Ó, eu vou começar o textinho aqui para dar uma explicação. Ó. O ratinho Duda olhou para o céu numa noite de lua cheia, ficou admirado e disse... Lembra lá que antes da pessoa falar, eu tenho que colocar Que ponto que eu coloco aí? Aí ele fala, nossa, que queijo grande, quero comê-lo. Então, aqui, ó, não tem o quadradinho para vocês colocarem a pontuação. Vocês vão ter que, a partir da leitura, identificar onde é que vocês precisam colocar 2 pontos ou travessão. Combinado? Então, agora sim, a atividade 1 vai acabar. Ó, quantos parágrafos apresenta o texto? Em atividades anteriores também a gente viu como é que conta parágrafo, né? Quando tem um espacinho aqui antes, começa um parágrafo. Então, vocês vão contar quantos parágrafos tem no texto e colocar aqui embaixo, tá? Pode colocar só o número. Português 2, então a segunda atividade do dia. Coloquem o nome e nome, né, a série, e vem uma atividade de ortografia. Complete as palavras usando M ou N. Lembre-se da regra, antes de P e B usamos M. Então, isso nunca vai mudar. Antes do P e do B, a gente sempre vai usar M. Então, ó, lendo todas essas palavrinhas, umbigo, vento, canção, todas essas palavrinhas, vocês vão analisar que letrinha que tem aqui. Se for um P ou um B, antes dela eu tenho que usar M. Qualquer outra consoante é o N.
Então, fiquem atentos nisso. Completem aqui e vão para a atividade 2. Marque com um X as palavras corretas. Então, vocês vão fazer um xizinho somente no espaço aqui da palavra que estiver escrita corretamente, prestando atenção nessa regrinha do M antes de P e B. A palavrinha que estiver correta, vocês vão marcar um X nesse espacinho aqui. Se a palavra estiver errada, não marque nada, deixe em branco esse espacinho, combinado? E vão para a atividade 3, que é, agora no espaço abaixo, escreva corretamente as palavrinhas erradas. Sabe aquelas palavrinhas que você não fez o X porque estavam escritas erradas? Vocês vão escrevê-las aqui embaixo, nessas linhas, da forma correta. Se elas estavam erradas, agora vocês vão consertá-las, vão escrever da forma correta, certo? Então, por hoje são só essas duas atividades. Vocês vão fazer, tem que fazer também o cabeçalho lá, todas as orientações que tem lá no começo, para fazer no caderno de classe. E por hoje são só essas duas, ok? Amanhã nós teremos outras atividades. Então, sempre antes de iniciar, olhem na rotina de estudos, que é ali que vai estar escrito para vocês qual é a atividade do dia. Combinado? Então, por hoje é só. Um beijo e até amanhã!